A minha convidada hoje, ela é o tipo de médica que não entrega panfleto de farmácia. Ela entrega lucidez, clareza, e a gente vai começar hoje aqui com o pé na porta. Ela é nutróloga, é referência em emagrecimento, referência em menopausa, e ela vai falar muito sobre longevidade feminina, só que sem aquela maquiagem da indústria de medicamentos. E é isso mesmo. Hoje eu trouxe aqui a doutora Sâmia Marques. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Rômulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E estou disposta aí para vocês, para a gente discorrer os assuntos que vocês quiserem. Exatamente. Hoje vai ser o frontline ali do biohacking, de emagrecimento feminino, tudo. E mais um pouquinho aí de vida pessoal, umas pimentinhas aí que a gente vai acrescentar. Vamos embora. Mas a gente vai fazer um acordo antes de começar. Se você gostar do que você tá vendo, você vai deixar o seu like. A gente já fez aqui algumas vezes algumas estatísticas e esse número caiu, viu? Apenas 12% das pessoas que assistem, que ouvem esse podcast, deixam o like. E você não vai ser essa estatística que não deixa. Então deixa aqui seu like agora, desde já, que é isso que você, é a forma que você tem de demonstrar o seu carinho e de promover o nosso trabalho. Pelo que eu percebi, você fala com homem e mulher, mas mais mulher, né? Porque Isso, tem menopausa, você não colocou emagrecimento. Você colocou emagrecimento e menopausa. isso, Então eu já emagrecer. vejo uma mulher, 45 mais, ali interessada em saber o que tá por Sim, vir e tal, né? sim, Aí eu coloquei algumas coisas relacionadas à mulher, à futilidade, aos estigmas sim. que a mulher sofre, né? A, a futilidade você fala com relação aqui, por exemplo, A vaidade, ao autocuidado, Sim, ser bacana. travestido de vaidade e de futilidade, que não é, né? Não, Não é, muito legal, né? Então muito assim, como é legal. que assim, como é que você enxerga isso, Outro né? dia, inclusive, eu tava indo para Dubai e eu até tenho print dessa seguidora. Ela falou assim, mandou, às vezes a gente recebe, né? Hoje de outro menino já tem um hater, não acredito. Ela mandou, o seu conteúdo está desvirtuado, você é linda, não precisa dar tanta importância às marcas, porque antes de eu viajar eu tinha comprado um óculos da Gucci, um tênis e eu tava com um pijaminha da Gucci que eu tenho 3 anos, eu acho, esse pijama. Sempre que eu viajo internacional, eu uso ele. Aí eu respondi para ela: desculpa se lhe ofendeu, não era a minha intenção. Mas eu gosto de coisas boas e eu acho que vale a pena estimular as pessoas, as mulheres também, mostrarem que através do trabalho elas podem comprar, elas podem ter, e isso não vai tirar o caráter nem não lembro como foi que eu respondi, não vai tirar é, a palavra que eu usei, eu tenho aqui escrito, tipo, o profissionalismo de ninguém. Eu, tipo assim, falei que eu Meio que o gosto. mérito, né? Não vai tirar o mérito de Exatamente, ninguém, né? exatamente. E aí eu falei, não sei se você percebeu, mas postei algumas coisas de marca hoje, mas todos os dias eu posto conteúdo. É raro, né, eu postar alguma coisa. Quando eu vou na loja legal, eu compro. Um momento, tipo, sei lá, uma vez no ano, você compra uma bolsa bacana, um relógio bacana, uma coisa, você vai lá, eu mostro, compro. Eu acho que tem muita gente que gosta, porque só uma falou. E muitos outros acham legal, botam um coração, botam. Então, eu acho que só uma que falou. Talvez fale mais dela do que de mim, né? Eu lembro de stories seu fritando ovo na sua casa. Sim, Ou era sim, tirando a casca do ovo cozido. Uma coisa assim. Você mexendo com o ovo ali, vou fazer o café sim. aqui. Teve a história também do cuscuz com salsicha. Sim, sim. É justamente. Eu acho que tem simplicidade e tem coisas que você, às vezes, hoje eu não dou tanto valor, mas eu já dei bem mais quando eu não podia acessar. Porque eu realmente, em uma época, eu não pude acessar. E às vezes a gente pensa que isso aí vai, né, vai. Não que não traga felicidade, porque traz. É muito bom você comprar aquilo que você quer comprar e que você conquistou com o seu trabalho. Mas é muito melhor, por exemplo, hoje. Na minha terça-feira, geralmente é um dia que eu tiro mais para mim. Por isso que ficou legal na terça. Hoje eu Perfeito. faço aula de piano, que ninguém sabe. É um sonho que eu tenho sempre quis, nunca pude. Então, na terça-feira eu faço Uau, aula de piano. Depois eu vou resolver que alguma incrível. coisa minha pessoal. Isso me dá muito mais felicidade de poder estar ali hoje e conseguir fazer meia música no piano e tal, do que que é uma coisa que eu conquistei pouco a pouco, porque é muito difícil você começar adulto, do que você só comprar algo, que realmente também é bom.
Mas comparando os dois, é com a conquista de algo que dura na sua vida, que te faz, é muito melhor do que algo que se acaba, porque você compra e depois passa. Existe o capital financeiro, que é aquilo que você compra, a grana que você tem, e o capital intelectual, cultural, né? São coisas distintas, né? E é como se fossem pilares, né? Do capital. Tem o social, que é quem você conhece, às vezes vale muito mais do que o capital financeiro, né? Uhum. Agora, você poder sentar num piano e tocar uma peça de Beethoven, por exemplo, você tá viajando e você não só é uma pessoa altamente foda como profissional e transforma de verdade a vida das pessoas, você tem esse legado, e aí você do nada toca piano, entendeu? É porque eu amo música. Eu sempre percebi que a música ela me transforma. Ou ela me joga pra cima, ou ela me acalma se eu botar uma música. E aí eu percebi, caramba, o que é que. Eu sempre achei muito bonito. Eu pensei, caramba, eu sempre achei muito bonito. Uma vez eu fui lá em Pipa, tinha um piano no hotel, naquele Sempre Vivo. Eu sentei e botei a mão e falei, vou fazer aula de piano. E é segredo, ninguém sabe. Eu tô falando hoje aqui, mas é segredo Primeira mão, né? porque eu falei assim, só vou algum dia botar na internet e falar quando eu já estiver tocando, arranhando pelo menos algumas musiquinhas, ficar bonitinho, né? Entendi. É, e Primeiríssima mão aqui hoje, doutora Samia em breve, na sala de concerto de todo o Brasil. ai, Aí eu queria então, mas fazer. é uma coisa que me faz bem feliz. É hoje ter mais liberdade. Ter mais liberdade. Eu trabalho muito, mas eu tenho minha liberdade de poder parar uma semana, de poder viajar, de poder treinar de manhã. Geralmente eu começo a trabalhar já ali 11 da manhã. Então, de manhã é um horário que eu priorizo para mim, para cuidar do meu corpo, para descansar. E aí eu vou mais tarde. Eu poderia ir de 5 da manhã para trabalhar mais tempo, para ganhar mais? Poderia. Mas eu prefiro me priorizar, tirar aquela manhã ali para mim, chegar ali às 11. Isso me dá muito mais tranquilidade, sabe? Até porque eu prego isso, que a gente precisa priorizar a nossa saúde, colocar a gente na frente. Então eu não vou tirar, né, colocar na minha frente o meu trabalho, que é algo que eu amo, que realmente me faz feliz também, mas que não existe sem ter minha saúde antes, né? Tem que Isso ser você em primeiro lugar, né? E rotina é tudo, né, cara? Rotina é tudo. É liberdade. é felicidade até, né? Nem só Tem de- É liberdade, uma né? frase de Renato Russo, né? Que ele dizia: disciplina é liberdade. É a Isso. música dele. É. Quando você tem disciplina, você faz o que você quer, porque você sempre faz o correto. Então, se você vem fazendo sua dieta direitinho, você come o que você quer e aquilo não vai Se você tem uma educação financeira bacana, você compra aquilo que você quer na hora que você quer. Uma vez aquilo não vai destruir todo o patrimônio que você veio organizando. E é o que Eu você acho que tudo, começa né? pelo seu sono. Se você não consegue controlar o teu sono, como é que você vai controlar a tua finanças, a tua saúde, o resto, É, né? é verdade. Agora, tem uma frase que eu sempre digo, que é: nada supera o básico bem feito, né? Mas antes da gente continuar, eu queria começar lá dos primórdios, né? Quem era a garota Sâmia, a Sâmia estudante, a Sâmia... Quem era a menina Sâmia? Eu era bem. Eu acho que eu sempre fui muito quieta no sentido de brincar só. Nunca tive problema de brincar sozinha, de estar ali. Tinha amigos, como tenho hoje, mas a mesma, acho que nesse aspecto, ainda hoje eu sou muito tranquila para ficar só em casa. Você era filha única? Não, eu tenho dois irmãos homens. Sim. Mas ao mesmo tempo eu era muito aventureira de subir em árvore, de pegar fruta. Meu pai tinha sítio, a gente ia para lá. Eu era apaixonada pelo meu pai, apaixonada, desesperada. O que eu escutasse ele falando, eu queria fazer. Eu queria fazer para satisfazer ele, Só que você falou era. porque ele faleceu já. Ah, meus pêsames. Qual que era o nome Faz dele? Orlando. Orlando. Quanto tempo faz? Ano que vem faz 10 anos. 10, peraí. Ano que vem faz 10 anos, 2016 ele faleceu. Passa muito rápido, né? O tempo tá Muito. passando muito rápido. A noção de tempo tá... A gente meio que tá perdendo essa noção, eu acho. Eu acho. É muito rápido. É um dia após o Parece que outro. foi Quando você ontem, vê, a né? gente tá em julho já, né? É verdade. Mas continue assim, eu ia te perguntar referências femininas, mas agora eu quero saber do Orlando, né? Então, fui criada no meio de dois irmãos homens e era apaixonada pelo meu pai. E tudo que eu escutava ele falar, como o irmão era mais velho que eu,
Às vezes ele falava que queria que meu irmão fizesse, eu ia lá e acabava fazendo, né? Isso acabou, inclusive, me salvando da obesidade, porque toda a minha família Hum, é obesa, menos o meu pai. Eu até postei outro dia uma foto que meu irmão, eles são obesos mesmo, meu irmão 180 quilos, o mais novo na faixa de 160, a minha mãe tem 1,55 m, chegou a pesar 90 e tantos quilos, quase nossa. 100. E o meu pai, apesar de não ser obeso, foi atleta durante toda a juventude dele, e eu gostava disso, corria com ele, ele me estimulava a nadar, eu fui atleta profissional de natação, né? Então, eu Sim. nunca fui gorda, nunca. Eu tava preso aqui na parte ainda eu me encapsulei quando você falou isso, essa questão da obesidade e tal. Quando foi que você teve esse estalo, essa percepção de dizer assim, olha, eu não fui obesa por causa disso, por causa do meu pai, por causa dos meus hábitos, desse... Recentemente, Sim. porque é algo Na que, época era intuitivo. não, assim, na época eu comia o que tinha na casa, tu comia como todos. Como todo mundo, mas todo mundo era obeso, né? Só que eu fazia exercício. Hum, E também eu vim para Natal. Vim para Natal já hoje já faz, eu vou fazer, eu me formei em 2014, final de 2014. Então eu sim. já tenho São mais de 11 10 anos, né? anos de 11 anos formada, já, né? exatamente. Então, e aí conta com os 6 de faculdade. Então já faz muito tempo que eu moro só, então eu peguei os meus hábitos. Eu comecei desde sempre, eu brinco até assim, não sei se você ainda ia fazer essa pergunta. Se você me deixar Não. falar, a gente sai da infância para a faculdade Eu e tô aqui vai. pra ouvir você falar. Aqui a gente pode excluir aqui o roteiro agora. Aqui a gente tá. Sam, isso aqui é pra gente se conhecer, pra Sim, audiência te conhecer. Eu tava louco pra você vir, de verdade. Você sabe que eu falei com você desde abril, a gente ficou querendo sim. ver a agenda e tal. E que bom que você tá aqui, então a casa é sua. Fique à vontade, viu? Não, porque a gente falou da criança, eu já estava em Natal, eu já estava na faculdade, né? Hum. Como que eu não. Mas a ficha caiu recente. Eu nunca, até então, né? Uma criança não vai pensar, eu não engordei por isso. Lá Por isso que atrás eu eu não perguntei pensei. como é que foi esse estalo, né? Porque hoje tem muito isso. Olha. Hoje, trabalhando com obesidade, entendendo que a nossa genética não é destino, eu faço testes genéticos na minha clínica e eu tendo o meu teste genético na mão e vendo que eu tenho vários genes para obesidade, para menopausa precoce, eu tenho genes, por exemplo, 100% para intolerância ao glúten e à lactose. Foi uma das coisas que mais tarde eu vou te contar que me trouxe até a área que eu atuo hoje. Aí nesse momento eu parei e estalou. Eu falei, caramba, eu não fui obesa pelo amor ao meu pai, por sempre estar ali correndo com ele, fazendo exercício com ele, nadando, sempre me movimentando. Então, voltando para a pergunta inicial, a Sâmia era muito inquieta no sentido de chegar no clube, que a gente ia no final de semana, e nadar o tempo todo, esquecer de comer. Minha mãe tinha que me pegar Hum. quase que pelos cabelos, vem comer. E eu comia rapidinho porque eu queria ir nadar, porque eu queria ir pegar fruta, porque eu Aproveitar. queria brincar, como toda criança. Então eu era uma criança muito ativa. É tanto que hoje, quando eu volto lá no Crato, onde eu nasci, e vou lá nesse clube, o zelador que ainda é vivo, ele olha e faz: Meu Deus, olha só, isso aqui subia nessas árvores, tudinho, ficava doido, vai cair, vai. E eu caía, eu sou cheia de cicatriz. Sou cheia de cicatriz de infância. Então, assim, você pegou, eu recebi aqui no outro dia o Igor, que é psiquiatra, ele falou essa frase: a gente pegou a melhor época, que foi a transição de brincar na rua e a revolução tecnológica, Uhum. né? A criança hoje de condomínio, ela só sabe o que é uma tela, né? Mas a gente soube o que era brincar. Mas a gente soube que era videogame também. Então, a gente pegou os dois. Eu A tive gente Super pegou os Nintendo, dois. tal, aquele branquinho, né? Exatamente. Nossa, A gente pegou o computador chegando em casa, sim, virando de uso sim, pessoal. A gente pegou o começo do iPhone lá em 2000, acho que 2003, 2004, sim, 2007, né? A gente pegou a melhor época, a época da foi. revolução e a época de brincar na rua. Vira o vinil, CD, o cassete, o DVD e agora o stream. Sim. É, a Dora Aventureira.
Doutora Sâmia, a aventureira, brincalhona e E aventureira. aí eu lembro quando eu me formei, e ainda hoje eu faço isso. Minha tia, outro dia eu tava falando com ela, e ela falou: alguma coisa ela brincou, ela falou assim: não entra mais na casa do vizinho pra roubar siriguela, não. Tia, se brincar, eu entro, viu? For Ela deu siriguela, uma eu vou, ideia hein? muito errada, porque você queria fazer. Agora você não tava nem pensando nisso, né? Agora eu vou querer pegar a siriguela lá. Você meio que tava ali quieto, ela veio com a ideia. Poxa, eu não tava nem pensando nisso, cara. Você deu a ideia aí agora. Eu queria perguntar, assim, porque é, geralmente acontece alguma coisa na vida da gente, né? Dá aquele clique pra gente escolher a área que vai trabalhar e tal. E eu queria saber, antes da gente chegar nessa área, eu já quero entrar na área de medicina aí, na área Sim. da medicina. Eu queria saber se em algum momento da sua vida você teve alguma crise emocional, algo que a gente, assim, consiga é, se conectar com o paciente. Porque eu acho que você deve receber muita gente com Mas questões eu. emocionais, né? Sim, sim. Inclusive, ontem eu estava conversando com minhas funcionárias e é muito bacana porque a gente conversa muito, assim, eu treino muito elas, porque elas têm muito contato com o paciente que a gente acompanha, né? Que são uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e uma nutricionista. E aí eu falo, olha, eu tenho uma tese que um dia será comprovada. A obesidade é uma doença psiquiátrica. O paciente, ele engorda porque ele come as emoções, porque ele acaba descontando na comida aquilo que ele sofre, ou ele compensa aquilo que ele acha que deve ser recompensado. Ele come porque, vou comer para comemorar, vou comer porque eu mereço, vou comer porque eu estou triste, né? Então, eu vejo muito isso nos pacientes. E eu acredito de fato que ela é. Aí, isso a gente falando em questões emocionais. Quando a gente traz para uma questão realmente bioquímica, a obesidade ela inflama, é uma doença inflamatória. E quando eu Perfeito. falo que inflama, eu explico isso para os pacientes: inflama o corpo inteiro. Inflama o intestino e inflama o hipotálamo, principalmente, que é aqui a nossa região primitiva do cérebro aqui atrás. Então, quando eu atinjo determinado peso e eu inflamo essa área, eu começo a mexer nas minhas emoções primitivas, eu não tenho mais saciedade. Eu mexo na questão da temperatura e aí começa a gerar respostas inflamatórias por todo o corpo e isso vai acarretar de diversas formas, inclusive na produção de neurotransmissores, que vai me deixar menos motivado, mais apático, mais triste. Então, de fato, a obesidade ela não é uma doença que é só comer o correto e fazer dieta. E tem gente que chega para mim todos os dias e fala: "Eu faço tudo certo e não consigo", porque já entrou no estado inflamatório onde o corpo ele está hiperativado e ele não vai responder, né? Uau. Olha, isso que você falou aí de comemorar para comer, né? Uma vez conversando com minha terapeuta, ela falou assim, olha, então, assim, ela querendo colher, né? Se eu comia compulsivamente porque eu tava depressivo. Eu falei, ao contrário. Eu como muito quando eu tô feliz. Quando a gente comemora, a gente faz o quê? Pede uma pizza, sai de casa pra jantar fora. Eu falei, não, ao contrário. A minha euforia pra comer é a montanha-russa. É quando ela tá em alta, né? É, é. Algumas pessoas é mais na alta, mas tem aquele estágio onde eu vejo muitas pessoas ou de apatia ou de estresse que elas já estão tão habituadas com aquele sentimento que elas não percebem que estão assim. E muitas vezes eu recebo o paciente. Vou dar o exemplo da dor. Eu pergunto, é uma pergunta que faz: você tem alguma dor? E eu falo: dor de cabeça, dor articular, dor abdominal, qualquer tipo de dor. O paciente: eu tenho uma dorzinha de cabeça, mas já é minha já, não, já estou acostumado com ela. Então, imagina, o paciente ele já vem num estado onde ele está acostumado com a dor que ele nem refere. Ela não incomoda ele, Eu sei o porque que é ele isso, já. cara. Eu sei exatamente o que é isso. Eu já Ele tive fala assim: é minha, a eu dor é tive minha. esse hábito de todo dia eu tinha analgésico. Todos os dias eu tomava analgésico, andava na minha bolsa. Meu esposo, ele dizia, não, Rômulo, ele bebe de pirona. Que ele comprava de 3 em 3 de 20 ml, todo dia era ali 500 mg. E aí você faz o que eu não quero fazer e o que me tirou da medicina convencional, maquiar a dor, maquiar o sintoma. Eu tenho uma dor, eu tomo uma dipirona. Todo dia você toma dipirona. Tomava, ó.
Olha aí, Quando resolvi. você foi buscar a causa dessa dor, por que dói? Tem um motivo. Dor não é normal. Por que dói? Tem um motivo e eu vou tirar essa causa daí para parar de doer. Eu não vou ficar tomando pirona pro resto da vida. Isso é uma baita reflexão, viu? Isso é para muita coisa na medicina, para muita coisa. Mas assim, vem cá, em primeiro lugar, o que foi que fez tu escolher essa área de medicina? Porque tu morava no Crato, Paraíba, podia fazer o que você Ceará. quisesse. No Ceará, desculpa. Poderia fazer o que você quisesse. Aí o que foi que te fez escolher medicina? Então, na verdade, nem assim poderia fazer o que quisesse, né? Eu queria, sempre quis fazer medicina. Eu ia com minha mãe, na ginecologista dela, achava muito bonito. Via aquela mulher, inclusive era loira também, a ginecologista dela, e demorava horas. Nossa! Demorava horas, a gente ficava lá e eu ficava, ai meu Deus do céu. E eu só ia acompanhando, a minha mãe era criança. Tipo assim, era 3, 4 horas, porque era muito cheio. Quando a gente entrava, aquela mulher toda bonitona, pomposa, que eu ficava olhando, eu achava lindo. E eu queria ser médica. Só que na época, você imagina, hoje já é bastante difícil, mas tem bastante faculdade particular e tudo. Na época, primeiro que eu não podia pagar, minha família não podia pagar, não sei quanto era assim na época, mas vamos dizer que em dias de hoje deve ser uns 15, né? 17 mil reais, tá por aí a faculdade. Sim. Então eu tinha que passar na federal. E aí, vamos para federal, então vamos estudar. E aí tentei vestibular para federal, passei na primeira fase. Não sei se quem tá, né, se você lembra, mas antigamente a federal eram 2 fases, uma fase fechada de prova objetiva e uma fase aberta, onde as provas eram escritas. Ah, eu peguei esse tempo aí, sim. Pois é, era bem, As bem. discursivas, que tinha física, matemática, redação. Exatamente, você fazia as específicas, né? Isso. De medicina, você fazia química, física, biologia. Se você fosse fazer direito, aí as específicas suas, a sua segunda fase era português, tal, tal, tal. História, né? Isso. Aí passei na primeira fase, não passei na segunda, e aí eu passei na federal para direito. Aí eu comecei a estudar direito, com meu pai, o sonho dele era ter um filho advogado. Então, passei para direito, meu pai quer. Ainda não passei para medicina, vamos esperar aqui, vamos tentar até passar, né? E aí fiz 1, 2, 3, 4, 5 semestres de direito. Nossa! Metade. E Sou meia advogada. tentando passar em medicina ou Concomitantemente, tentando você... passar em medicina. Mas como consegue estudar, gente, fazendo faculdade, né? Tranquilo, dava para estudar, não trabalhava, só a faculdade de Direito é só meu turno e não era o que eu queria, né? E faculdade, vou te falar, faculdade federal, o professor falta mais do que vai. Não tinha aula às vezes, o professor realmente na faculdade federal não ia, assim, tinha dia que a gente ia de tarde, não, o Eu professor estudei não na vai. federal, na estadual e Pois na é. federal, desse jeito. Fora as greves, né? Do Fora, nada uma tinha greve. 3 meses de greve, a gente ficava às vezes, exatamente. Fora as E aí greves. dava para estudar tranquilo, dava para estudar, dava para treinar, dava para fazer muita coisa, tá? E aí passei, só que eu fiz o ProUni, que eu não sei se ainda hoje existe. Eu ganhei uma bolsa aqui na UNP. E aí foi muito bacana a maneira que eu cheguei em Natal, porque na época eram 5, a gente podia ter 5 opções, né? E a primeira opção eu coloquei Juazeiro do Norte, que é do lado do Crato, que é de onde eu era, como você falou. Tinha uma faculdade particular lá, eu coloquei essa. Eram 2 vagas, eu coloquei lá. Aí Teresina, que é onde eu tinha um tio, e eram 2 vagas também, eu coloquei para lá. Aí eu tinha colocado Tocantins, que é onde eu tenho família, e as 2 últimas eram do Rio de Janeiro. Eu tinha certeza que eu ia passar, porque tinha assim 30 vagas, 40 vagas e a minha nota era boa. E aí eu já, na minha mente, eu ia passar na Universidade Severino Sombra, que é em Vassouras, no Rio. Eu já tinha conversado com a mulher do pensionato, já tinha Perfeito. visto passar, já tinha arrumado tudo, eu ia para lá. Um dia antes de fechar as escolhas, eu passei o olho e aí a terceira opção era que era Araguaína, no Tocantins. Eu chamei o meu pai e falei assim, pai, Tocantins é muito longe, como é que eu vou voltar para casa nas férias? É muito longe, nossa família mora em Palmas, não mora no Tocantins, não vão nem me dar suporte. Vamos trocar isso aqui por Natal? Aí ele Foi falou, Deus. Aí ele falou assim, boa ideia, minha filha. Eu falei, Natal aqui do lado, eu vou, venho feriado, tô perto de vocês. Agora ele falou, só é uma vaga, né? Eu falei isso, agora só é uma vaga lá. Ele falou, você precisa de quantas? No outro dia tava verde na bolinha Natal. Uma Passei pra vaga Natal.
foi minha, só tinha uma, aí eu ganhei a bolsa aqui e vim e formei, e aí, como eu era do interior, hoje eu acho Isso foi massa. 2008? Isso foi 2008. 2008. 2008. Perfeito, cara. E aí eu vim e fiquei, acabei ficando Aí tá até hoje aqui. e tô até hoje. Hoje eu tenho a clínica aqui e tenho uma clínica em São Paulo também. Hoje eu tô aqui e em São Paulo. A princípio, a minha intenção era morar em São Paulo, mas hoje eu te falo, vai ficar assim Se mesmo. libertou, né? Da É, selva de pedra. Não, aqui é melhor, tem praia, Não, é porque você água é tem toda essa morna. ilusão, né? Não, eu vou morar em São Paulo. São Paulo é isso. Você vai, eu vou pra lá. Todo mês eu passo uma semana lá. Quando eu vivo a minha rotina lá, que eu tento replicar a minha rotina daqui lá. Eu fico hospedada do lado da clínica, eu vou pra academia e tal. É tudo redondinho, mas é muito loucura, é muita loucura. Não é bom pra mente. É bom profissionalmente, é bom você estar posicionado, é onde tudo acontece. Tudo que é de congresso e tudo. É excelente estar lá. E eu quero continuar, mas de vez eu não pretendo sair. Perfeito. Agora você ia contar alguma coisa, você começou a falar assim, mas mais tarde eu conto. Aí eu me engarrafei aqui também nesse negócio, que foi a questão do emagrecimento, né? Porque você falou assim, olha, então, e foi por isso que eu entrei no emagrecimento, mas eu conto Ah, tá. depois. É porque eu imaginei que você fosse perguntar isso depois. Bom, você entendeu como é que eu entrei na medicina. Agora, como eu vim parar na nutrologia e na medicina integrativa, né? Na verdade, durante a faculdade, eu sempre quis fazer dermato. E fiz. Ah, meu Deus. Logo que eu Mas terminei, por que dermato você queria? porque eu sempre fui vaidosa, eu gosto de pele, eu gosto de treinar, eu gosto de cabelo, eu gosto muito, né? Eu acho que toda mulher tem essa coisa de vaidade, de se sentir bonita, meio que um princípio feminino até. Então, eu sempre treinei, sempre passei protetor, então, sempre. E aí as pessoas até falavam, Samia, por que você não faz endócrino na época? Ou faz nutrologia? E eu, na época, antes, eu tinha na minha mente a ideia que muita gente tem hoje, que a nutrologia é para passar bomba. Eu tinha isso na minha mente, porque eu vi o pessoal da nutrologia, eu via todo mundo com a voz assim, tudo. Não, Deus me livre. Eu não passava na minha cabeça fazer nutrologia. Fiz dermato, abri um consultório com um sócio aqui em Natal. A gente trabalhou durante algum tempo, e nesse período eu terminei um relacionamento de 8 anos. Foram 5 anos e mais 3 de vai e vem. E nessa época eu estava muito abalada emocionalmente, então eu comecei a engordar, que eu nunca tinha engordado, comecei a engordar, e eu sofria muito com enxaquecas quase que diárias, candidíase, meu Deus, eu faltava morrer, eu ia na farmácia, eu ia na médica, fazia tudo, não ficava boa, até que alguém falou para mim, não, olha, através da nutrologia você pode resolver, e eu mesmo como médica, era uma área tão nova ali naquela época, que eu não, tá, vamos lá, vamos ver, fui. Quando eu comecei a entender como o corpo se comunica, que não dá para fragmentar a medicina, não dá para você imaginar. Essa fragmentação da medicina é para facilitar o estudo. Mas o médico ele precisa entender tudo se comunicando. Não adianta você ir na ginecologista tratar uma candidíase e ela passar o fluconazol, ela passar alguma coisa que vai matar alguns fungos intestinais, porque a cândida em si, ela é muito difícil, ela é mais forte. Então, ela é mais resistente ao antifúngico, né? Tem outros fungos intestinais ali que eles vão morrer também, e eles são importantes para a minha flora. Então, eu tenho que ter essa noção. Não adianta eu passar um remédio que vai... Aí, a candidíase já vinha, e a sinusite, que eu tomava antibiótico direto, matava tudo que era flora. Então, eu vivia me lascando. Fora isso, eu menstruava muito. Então, a minha enxaqueca ela vinha de perdas nutricionais. Eu tinha deficiência de Nossa, ferro. anemia Eu tinha, provavelmente. minha ferritina, eu tenho os exames, minha ferritina chegava a 9. E eu Nossa. lembro como se fosse hoje, na época da faculdade, eu às vezes
acordava para estudar. Eu assim, meu Deus, como é que eu posso ser tão preguiçosa? Eu dormi a noite toda e acordei com sono. Ferro, que eu não tinha. Não era preguiça. Não era preguiça, era ferro. Aí eu depois, Coisa, eu era né? era guerreira, porque com a ferritina de 9 eu ainda levantava e ia, e treinava, e fazia, entendeu? Então, quando eu curei isso em mim, virei aquela chave naquele momento, e essa virada toda bioquímica e fisiológica refletiu no meu físico, e isso me levou lá em cima. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E isso foi com a ajuda da Da nutróloga. nutróloga, né? Isso Ou seja, foi pós-descoberta desse mundo da Foi aí que eu nutrologia. descobri a nutrologia, foi aí que eu descobri a medicina integrativa, porque ainda tem os vieses entre a medicina funcional integrativa e a nutrologia, que eu atuo nas duas áreas, já eu te explico. Mas são áreas bem parecidas. É porque a nutrologia é onde mais se fala, né? E eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu lembro que na época eu tinha um sócio, ele falou assim, você vai mudar? Eu falei, mas você já fez a especialização, você já atuou na área? Eu falei, vou apoiar aqui da porta que eu vou fazer outra especialização. Aí fui e fiz nutrologia, e aí parece que Deus falou assim, era a sua área. Porque do nada, 1, 2, 3, 4, 5 pacientes começou a virar, e cada vez eu estudava e me apaixonava mais. E ainda hoje, um dia desse, tinha uma amiga minha lá em casa, falou, vamos ver o Netflix? Eu falei, não tenho Netflix. E você vê o quê? Eu falei, eu vejo aula. Quando eu tenho tanta aula no meu computador, quando eu estou em casa sem fazer nada, eu assisto aula. Eu adoro. É um assunto que não me cansa. Não me cansa entender tireoide, intestino, inflamação, cérebro, hormônio. Não me cansa, não me cansa. Eu posso falar o dia inteiro. Às vezes eu estou numa festa, num jantar, alguém chega e fala, deve estar cansada, né? Pode falar, ela fala o dia todinho, pode falar, não cansa não. Não cansa. E aí foi o que Deus acabou escolhendo para mim, sendo paciente, para eu poder entender. E aí virou realmente. Hoje, lá na clínica, eu continuo atuando na dermatologia também, mas eu não comunico isso em rede social, porque eu posso estar até errada. Minhas funcionárias falam: não, Sam, mas você tem que falar, doutora, você tem que falar. Eu digo: não, eu falo o que eu sou. Assim, o que eu sou mais apaixonada, o que eu acho que é mais o meu propósito é Aquilo que que você quer dentro. atrair, né? A energia do que você quer atrair é isso, nutrologia. Isso. E aí lá Sim. dentro o paciente ele passa por uma pré-consulta, né? Ele passa por uma salinha pré-consulta onde ele escuta um pouco disso que você está ouvindo agora, só que bem resumido, da minha história, fala um pouco sobre a medicina tradicional e da medicina que a gente aplica, que é essa medicina da gente enxerga o paciente como um todo, que não é uma medicina fragmentada. Eu trago para ele um pouco de nível de consciência em inflamação, em intestino, e aí a partir desse nível de consciência do paciente, ele começa a ser também um fator ativo no tratamento. Ele não é mais um fator expectante do remédio, o fator da pílula que vai me curar, do remédio que vai me salvar. Ele entende que ele tem um papel também. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Assim, você é especialista na medicina, mas quem é que é o especialista nele? É ele, né? É ele que sabe o que compete a ele, né? Assim, quais as limitações, né? Quais as expectativas que ele tem, como o corpo dele se comporta com tal alimento. É ele que vai dizer, não é você que vai dizer, Exatamente. né? Eu não sei se você conhece o autor, aquele Peter Attia, ele é médico. Piteratia, não. Ele tem um podcast que é o Outlive e tem um livro que é o Outlive também. Esse café deve estar gelado, quer um café novo? Tá bom. Já tá tarde, Senão não vai dorme, chegar, né? eu vou ficar na água agora. Às vezes, inclusive, eu falei isso hoje, eu percebo que às vezes o café para mim ele é mais comportamental de estar levando alguma coisa à boca do que... A gente tem chá também. Você quer um chá de camomila, alguma coisa? Não, tô bem. bom. Eu vou na água aqui. E ele chama isso de... Perdão? Tá, você quer pausar? Fazer Não, já tá dizendo, só pra você Tá, saber se ligar. tá. Não, tô vendo aqui, ó. Ele fala muito da medicina 3.0, que é essa que você mencionou, assim, tem essas características, né? Só que eu não sei se foi ele que descreveu esse tratado, ou se foi uma outra pessoa que ele mencionou essa parte, eu não lembro bem. Que ele fala muito da medicina 1.0, que era aquela do Antigo Egito, que dizia, se tiver dor de cabeça, você fura o crânio que passa a dor de cabeça. Aquela medicina que matava as pessoas, né? Nossa. Se o pé dói, você amputa. Tipo assim, aquela medicina lá da antiguidade, né? Sim. E a 2.0, que ele fala que é essa de hoje. Que a gente Você vai lá, a pessoa vai lá com a candidíase, e aí você empurra remédio, aí dor de cabeça é mais remédio, aí tá com rinite alérgica mais remédio,
e vai tratando dos sintomas. Se você for hoje, agora, se eu for hoje no teu consultório, doutora, eu quero só ter mais saúde, eu tô com um pouco de indisposição, uma fadiga, acho que já tá no estado de fadiga crônica, e eu quero ter mais disposição. Provavelmente um médico convencional da 2.0 vai dizer, vá para casa que você não tá doente. Se eu for procurar uma prevenção ou o que ele chama de health span, não é longevidade, não é viver mais, é viver melhor enquanto eu vivo, né? Sim. Aí ele chama de 3.0. Eu acho que é uma boa referência, porque ele traz muito artigo, muito artigo. É porque, assim, por muito tempo se convencionou, né, que o médico ele trata a doença. E hoje eu vejo isso mudar. Eu acho que. Eu acho não. Eu percebo e que a gente trata muito mais que doença, não é nem tratar, a gente melhora a função e a gente previne, né? Então, quando um paciente chega lá para mim, se ele não está doente, mas ele quer melhorar a performance dele, seja no trabalho, seja na vida, né, emocional dele ali no relacionamento, e há como melhorar, né? Há como melhorar e há como também pegar a doença antes dela acontecer. Nossa, eu acho que essa é a melhor parte, cara. Qual é o grande problema? Você consegue perceber qual é o grande problema da medicina, como ela é ensinada da maneira tradicional, nas faculdades mesmo? Veja que eu era médica e eu sofria com candidíase, eu sofria com enxaqueca, eu sofria com sinusite, eu não tenho amígdala. Uma, e não fui operada. Foi de tanta infecção que ela se destruiu, de tanta infecção que teve, pra você ter Nossa, noção. E eu era médica e eu sofria com tudo isso. E por que, então, se você passou pela faculdade de medicina, como é que você não conseguia tratar isso? Primeiro, essa fragmentação que eu te expliquei. Segundo, que todos os estudos em medicina, em sua grande maioria, eles são pagos, financiados por alguém. E quem financia são as indústrias farmacêuticas. nossa, eu não tava querendo entrar nesse assunto, não. Meu Deus do E, céu. e elas Ainda bem que foi você que falou aí, ó. Eu tava Mas doido isso, pra entrar. mas isso é fato. A indústria farmacêutica, ela lucra com a doença. Para ela é muito importante lançar o novo remédio, a nova pílula mágica que vai resolver sem ninguém fazer nada. Para ela não é interessante investir num estudo de vitamina D. Quem tem a patente da vitamina D? Ninguém. Quem vai lucrar com a vitamina D? Ninguém. Ninguém. E a vitamina D previne tanta coisa, previne depressão, melhora a cognição, melhora a saúde óssea, a massa muscular. A vitamina D, inclusive, é um hormônio, não é nem? A gente chama de vitamina D, mas é um hormônio. Além da vitamina Perfeito. D, a B12, né? A cobalamina. A B12 é importantíssima para a nossa função neurológica, ela reveste a baía de mielina dos nossos neurônios. E quanto mais alta, em níveis altos mesmo, ali perto de 800, de 1000, menos depressão eu vou ter, então menos antidepressivo eu vou Peraí, consumir. perto de quanto? De 800 a 1000. Se você for nos exames, os Nossa. valores de Eu já referência, sei, eu já eles, vi, pois eu é, fiz agora. e tá caindo, tá? Tá 300. Por que que cai? Porque quanto menor o valor de referência, mais o paciente olha e acha que está bem. Então, mais remédio ele Aí vai pro precisa. ansiolítico, né? Vai pro antidepressivo, pro ansiolítico. Olha só. Eu tenho um caso bacana, inclusive eu separei a documentação desse caso para fazer Falei com a paciente e tal, uma paciente de 36 anos, que ela chegou para mim com histórias de depressão desde a adolescência e com obesidade grau 1. Ela não era muito gordona, mas ela tinha obesidade já. E ela treinava, fazia tudo e não Grau 1 melhorava. IMC32? É, A partir de 32. a partir de 32. E aí ela treinava, fazia tudo e não conseguia perder peso. E aí vamos lá, vamos investigar. Quando a gente pega essa paciente, a paciente B12 baixa, TSH estourando, a tireoide dela, eu falei, quase que eu falava o nome dela aqui, eu falei, fulana, nenhum médico nunca falou da tua tireoide? Ela falou, não, você tá com TSH de 35. Os hormônios antitireoidianos dela, que o corpo dela estava atacando a tireoide dela, ela já tinha Hashimoto, estava em 1.300. Um ferro baixíssimo. Eu falei, gente, você não vai emagrecer nunca. Você não vai. A gente foi lá,
Devolver o T4 O dela. Era uma sono devia estar paciente péssimo, né? realmente, Não, com não, não certeza. dormia, provavelmente. Tem toda a parte comportamental, mas aí tinha de fato bioquimicamente coisas a serem organizadas. A parte intestinal estava muito ruim. Essa paciente, se tu vê ela hoje, ela tá sequinha, fininha, ela tá maravilhosa, tá super bem. E não é só estética, né? Você imagina que ela sequinha, fininha, é gordura visceral 3 ou 4, né? Ali pouquinho. Nunca é só Risco, estética. risco Emagrecer não, cardiovascular praticamente zero. emagrecer não é estética. Como é que você vai pegar uma mulher ou um homem e querer que ele tenha uma performance no trabalho, que ele se comunique bem, que ele vá lá na frente, se ele não se sente, se ele não sente que a imagem dele é confortável para ele lá na frente, se a roupa não tá legal, se tá doendo, se o cérebro não pensa porque a gordura inflama o cérebro, como eu falei, se ele não tá bem, se ele não descansa, porque essa gordura tá causando tudo isso. A estética é uma consequência. É uma consequência muito boa, mas é uma consequência. É, é uma consequência. A gente busca, né? Muita gente busca, né? Esse fator principal, que eu acho que eu não vejo nada de errado, tá? Lógico que não. Eu não vejo nada de errado em querer aparentar bem, né? Em querer se cuidar e se gostar mais. Eu acho até que é um investimento, né? No seu bem-estar, né? Mas é isso. Eu ia perguntar o que você acha. Você me falou aí da indústria, eu já tô aqui ainda lembrando, né? Da indústria farmacêutica. Mas eu queria entrar num assunto sobre a canetinha famosa, as canetinhas, né, de Sim. emagrecimento. O que você acha dessas canetinhas? A minha pergunta é assim, eu tenho uma certa impressão, eu quero saber se dá certo ou errado. A canetinha, ela funciona mesmo? Ou ela é só um atestado de fracasso do paciente que não conseguiu emagrecer? Primeiro que não existe um atestado de fracasso, né? Toda pessoa doente, e a obesidade é uma doença, ela precisa ser acolhida e entendida. Ela não precisa ser acusada, né? Aí já vem até essa sensação de estar fazendo algo errado porque buscou um remédio como ajuda. E isso é muito feio, o médico que faz isso, ou o profissional que julga o paciente que busca uma ajuda, né? Eu vejo a canetinha e essas medicações como uma ajuda, como uma ferramenta. Ela sozinha, ela não vai ter resultado, ela sozinha, ela não vai resolver. Porque a obesidade é tudo isso que eu estou te falando: é inflamação, é intestino, é mudança de hábitos, é mudança de mentalidade, melhora dos neurotransmissores. Então, ela envolvida em todo esse contexto, ela é uma ferramenta maravilhosa, porque enquanto o paciente está inflamado, ele não tem controle da saciedade. Ele come até não poder mais. Inclusive, Verdade. se ele tiver uma fome emocional, porque nós temos padrões diferentes alimentares, eu tenho padrões, por exemplo, que são os padrões que a gente chama de fome, meu Deus, agora fugiu o nome, hedônica. Fome hedônica, que é o comedor emocional. Esse comedor Como seria essa fome é hedônica? isso que eu vou explicar agora. Esse comedor hedônico, ele burla até cirurgia bariátrica. Ele vai lá, ele faz a bariátrica e ele engorda de novo, porque ele come de pouquinho o docinho. Então, cabe pouquinho, mas é docinho, é o palatável, ele busca o prazer no alimento. Ele não busca ficar estufado, ficar cheio, ele busca o prazer. Então, ele belisca ali o Nossa. docinho de pouquinho em pouquinho. Esse comedor hedônico, ele não responde muitas vezes aos hormônios de GLP-1, GIP, que são as canetinhas. Então, esse a gente tem uma maneira de abordar diferente. Porque ele sente a náusea do remédio para não comer, mas ele come só um pouquinho de açúcar, né? Ele belisca e Ele muitas vai vezes beliscando, mas ele consegue burlar, né? e muitas vezes, sinceramente, as náuseas elas são em uma porcentagem pequena, tá? Hoje, né, com a caneta mais nova, que é o Monjaro, é, são menos os efeitos colaterais. Não é como Entendi. era o Sim. Ozempic, o Wegovy. Mas aí ele come de pouquinho. E já o comedor, né, que é aquele comedor em grandes quantidades, que é o melhor respondedor às canetinhas, é aquela pessoa que senta e bota aquele pratão e bate a Grandes pratada. volumes. Isso, grandes volumes. Então, essa sensibilidade de entender
o padrão de fome do paciente, de entender como é que ele come. A gente tem os comedores noturnos, que a gente tem que abordar de outra maneira. Então, Sim. não é igual para todo mundo. Eu sempre, inclusive, falo, depois que inventaram o Monjaro, todo mundo é nutrólogo. Compra a caneta, bota no bolso e aplica e acha que é isso, e acabou. Mas não é, tem muita coisa envolvida. Tem muita É coisa um envolvida. universo, né? São 360 graus, né? Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu perdi um peso aí, fiz um déficit, 30 dias só. 30 dias de déficit. Eu não perdi muito, né? Que eu já sou magrinho. Entrei no elevador, aí meu vizinho olhou pra mim e falou assim, toma Monjaro? Então eu acredito que, além do profissional que cria esse estigma também, meio que essa pressão de que você tá burlando, mas emagreceu porque tomou Monjaro. As pessoas também, na rua, né? Meio que eu já vi uma colega minha que, inclusive, ela é médica, ela é bem atleta, ela corre 10 km, ela corre quase todos os dias, ela é muito ativa. E ela me disse que no começo do processo, que foi pós-pandemia, quando ela engordou mais, ela usou a canetinha, que acho que foi a Ozempic na época e tal. Ela falou assim, Rômulo, eu usei, eu acredito que como pontapé inicial a gente deve usar mesmo. Mas até hoje o pessoal acusa ela que usa até hoje. E eu já recebi Mas directs, né? aí a gente pode ir por duas vertentes. Uma que a gente nunca vai conseguir vencer, e a outra que eu acredito que é por onde as pessoas devem ir. A gente nunca vai vencer a opinião do outro, Boa. né? Nunca. E qual é o problema de usar a Monjaro? Você não pode fazer uma plástica, você não pode fazer uma lipo, você não pode fazer o que você quiser com seu corpo, até mudar de sexo, e você corre o risco de morte por isso, e ninguém te julga. Aí, emagreceu porque usou a canetinha. Não, não tem nada a ver. E a segunda vertente, que eu acho que é por onde a gente deve ir, é de não se importar com a opinião do outro, porque isso não é errado. Eu estou buscando melhorar, eu estou buscando uma medicação que pode me melhorar. Obviamente que se está com acompanhamento médico, tem todo o restante envolvido. Mas essa ideia de marginalizar o tratamento da obesidade, de achar que uma medicação é errada, que emagreceu porque tomou, que isso, porque aquilo, isso não pode existir, porque o paciente obeso ele já tem muitos problemas. Ele já tem muitos problemas para ele enfrentar sozinho. Ele não precisa achar que está fazendo algo errado quando ele está buscando tratamento. Quando ele busca ajuda, né? Então, quer dizer que uma pessoa que tem um câncer, ela não pode fazer a quimioterapia? Ficou bom porque tomou o quimioterápico. Aí quem tem obesidade, emagreceu porque tomou a canetinha. Sim, tomei. Eu tenho uma doença, tomei a caneta e estou me tratando. Qual é o problema? Entendeu? Nossa, esse nível de consciência que a gente precisa, viu? Olha, esse podcast ele tá sendo gravado em julho, pessoal. E ontem foi meu aniversário. E eu tava, assim, nesse déficit e tal, fazendo déficit, acho que há 44 dias que eu comecei 1 de junho. E aquela coisa, assim, eu como o que eu quero, pouquinho. Por exemplo, comi bolo, 30 gramas. Mas eu comi. E aí eu pensei assim, hoje eu vou comer uma lasanha. Eu fiz o déficit de 7 dias, um pouquinho maior, para comer uma lasanha na segunda-feira. Porque eu não vou comemorar, então, pelo menos em casa com minha mãe, com minha sogra, eu vou comer uma lasanha. E quando foi na segunda-feira de manhã, me veio aquele pensamento. Eu falei assim, isso, pra mim, né, foi uma coisa que veio, uma coisa mais racional, eu vou dizer assim. Por que que eu vou fazer algo que me envenena para comemorar? Que noção de escassez é essa que eu tô sendo tão punido assim que agora eu vou... Eu falei assim, peraí, não existe dia do corno. Quando você tá num relacionamento, tem dia do corno? Não tem. Então, na dieta tem dia do lixo? Não. Então, é a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, mas eu vou comer a lasanha. Aí minha amiga Bia, que fez a lasanha pra mim, ela fez de abobrinha. Inclusive tem uma lasanha de abobrinha ótima aqui em Natal, lá no Super Perto. Muito É bom. muito boa. Mas essa reflexão que você fez é muito bacana, porque eu falo isso com meus pacientes sempre. Minha consulta ela dura entre 1 hora e 1 hora e meia, e a gente aborda muita coisa, sem pressa mesmo. 1 hora e meia, nossa. 1 hora e 1 hora e meia. Depende muito do paciente, do quanto a gente precisa ali trazer ele para o nível de consciência. E quando a gente vai fazer os acordos, eu falo, a gente vai traçar metas alcançáveis. Só interrompendo, foi por isso que você criou o infoproduto para o paciente, para ele criar mais consciência? Exatamente.
O Nossa. infoproduto tem o nome do meu método, que é É uma 10S. missão de vida sua, né? Você não é só médica, é sua missão mesmo, né? Eu sinto isso como propósito de fato. De fato, eu sinto porque eu exerci isso dentro da minha casa. Quando eu te falei que minha família é obesa, hoje o meu irmão já perdeu 60 quilos, a minha mãe já perdeu Nossa! acho que 30. Se eu te mostrar, tem foto, eu fiz um Reels com eles e tal, e assim, eles mudaram bastante. Mais novo tá dando um trabalhinho, mais novo perdeu acho que uns 20, 25. Só! Nossa, isso é muito, mas isso é Mas muito, né? mas é porque eles chegaram no nível de vício no treino, eles chegaram no nível de ficar, entendeu? Assim, e eu falo Ou seja, não foi só bastante. perder peso, foi a consciência que você criou. É o que eu tô falando, assim, toca muito o meu coração a maneira que eu entrei na medicina, que foi como, assim, como eu te falei, como um milagre, uma vaga, foi minha. Depois, quando eu me formei, o meu pai adoeceu 2 meses. Eu me formei no final de 2014 e o meu pai adoeceu maio, abril, maio, por ali, De de 2015. 2015. Foi a falecer em 2016. E por eu Nossa. ser médico, meu pai era muito Mas foi Deus, viu? Deus desorganizado. que segurou a onda até você se formar e ele Participou da partir com muito formatura, orgulho. dançou a valsa, nem sabia que estava doente, nem sei se já estava, porque só veio ter os, né? E aí, por eu ser médica, o meu pai não tinha um plano de saúde, né? Ele era desorganizado, tal. A gente tinha, ele não tinha. Trouxe ele para Natal. Aí, os melhores médicos aqui de Natal, doutor Leonardo Barreto, doutor Enio Amico, os melhores médicos oncologistas operaram ele, porque eu conhecia, porque eu era médica, então ele teve um excelente tratamento. A gente conseguiu, mesmo que a cirurgia não fosse curativa, a gente fez uma cirurgia paliativa e ele viveu bem ali por um tempo, até de fato. Então, assim, ali eu senti, caramba, por eu ser médica ali, eu consegui ajudar meu pai. E depois, quando eu mudei a minha área, eu consegui tirar minha mãe, porque eu falo para ela, eu falei, mãe, ela tinha síndrome metabólica, hipertensa, diabética e obesidade. As três juntas formam a Só síndrome faltava uma metabólica. neuro, que era pra pegar os 4 cavaleiros do Apocalipse só nela. Se tivesse 4. É porque essa é uma síndrome, né, conhecida na Matheus tá rindo cardiologia. aqui, mas tem essa referência. Alguém fez essa referência já, que são os 4 cavaleiros que mais matam no mundo, né? Ah, Incluiu sim. uma quarta, que é Alzheimer. Não é Alzheimer, são doenças neurodegenerativas. Que Ah, mas Alzheimer é o você sabe que o carro-chefe. Alzheimer, ele é chamado do diabetes tipo 3, né? Que é o carro-chefe, né? Das doenças neuro. Exatamente, porque quando tem tanto açúcar no cérebro que ele mesmo não consegue mais captar, então é como se você intoxicasse o cérebro. Então tem alguns estudos que apontam como se o Alzheimer fosse o diabetes tipo 3. Olha, eu não sei como é que tá a sua agenda para 2025, mas próxima temporada você vai ter que voltar aqui, eu vou trazer um caderno, porque é muito conhecimento, Ah, muita volto com o maior informação, prazer, volto com o muita maior informação, prazer. muito conhecimento. O tempo tá correndo muito, mas eu ainda queria gastar um pouquinho da sua presença pra gente falar sobre menopausa, né? Vamos embora, é um É, tema que eu adoro. exatamente. Você já contou muito sua história, doutora, quando o pessoal vem aqui pela primeira vez, que é o teu caso hoje, né? A gente preza muito por conhecer de fato quem é a pessoa. Eu pergunto muito sobre a infância e tal, porque a gente quer isso. Sim. Saber quem você é. Até, assim, como foi que foi tua jornada para você chegar aqui hoje e eu ser capaz de dizer assim, nossa, realmente ela é capaz de me ajudar. Eu acho que tudo que ela passou, assim, em termos de história de vida mesmo, posicionou ela num lugar que é o que você conta, de fato. Você encontrou a sua missão. Não era nem o que você queria. Você queria dermato, como você falou, né? E eu queria saber como foi que você encontrou essa. Se você tem algum case que te fez, né? Eu amo quando você conta história. Na menopausa, Algum case que te fez. Ou qual foi o estalo que deu pra você entrar na menopausa? o Entrar, estalo. não, não entrar na menopausa, entrar nessa área de. Então, escolher a menopausa como, né, como uma bandeira, vamos dizer assim, como uma persona, né, um paciente persona. Eu percebi, quando eu comecei a entrar na nutrologia, que eu acabava falando muito de esporte, que é uma área que eu amo, que eu atuo, adoro ajudar minhas pacientes Por sinal, abrindo aqui um parênteses, você faz wakeboard, né? sim. Nossa, como é isso, gente? Você quer tocar piano para quê? Peraí, perdão. Melhor censura, fazer aquele vídeo. Você quer tocar piano para quê? Porque a mulher ela já faz wakeboard, que é. Com licença, aqui.
Que já é uma coisa que deve requerer assim, um controle absurdo de tudo, do core, né? São diferentes, né? O piano eu sinto, por exemplo, quando eu tenho algum problema alguma ocasião de estresse, ansiedade, a música me acalma, como eu te falei. E aí eu aprendi alguns exercícios de respiração, de controle do pensamento. Eu faço yoga, eu aprendi aí. E eu percebi quando eu coloco o piano no telefone, aqui no fone de ouvido, que ele me acalma e que eu sinto como se fosse a energia da tecla mesmo. E eu falo, nossa, isso aqui deve ser incrível para você descarregar energia. Por exemplo, tô triste, toco uma música mais ali, né? Quero acordar de manhã, quero para sentir a energia da música, a vibração da música. Eu acredito muito nisso. Sensacional, viu? Eu, Vibrando. Imaginei uma caixa vibrando ali com você produzindo, né? Deve ser massa. mas estou iniciando ainda, né? Espero chegar aqui, né, na próxima entrevista aqui, ter avançado bastante. Eu trouxe até um piano aqui. É. E o wakeboard, como foi que você encontrou essa Wake paixão? foi por acaso. Eu fiz algumas vezes, né? Antigamente tinha em Pipa, ali em Barra do Cunhaú. Me dei bem. Aí depois fiz no Rio outra vez. Fui fazendo e assim, aprendi. Mas eu não sou profissional. Eu consigo ficar em pé, eu consigo dar umas voltinhas ali, né? E aí quando tem uma oportunidade, vou ali na Lagoa, aqui no Bonfim, a gente faz. Tem um pessoal lá que eles alugam lanche, o pessoal da Pronauta, faço com eles, assim, é bem bacana. Eu conheço, eu tirei o meu Arraiz com o Pronauta também. Isso. A minha experiência foi assim: estou aqui navegando no Instagram, rolando meu feed, vendo stories, do nada, doutora Samia sai de um congresso, eu acho, em Dubai, e aparece numa prancha fazendo wakeboard. Eu falei, como é isso? O que tá acontecendo aqui? Ninguém entendeu nada. É porque eu adoro viajar e fazer programação diferente no lugar. Eu adoro... Cara, eu achei sensacional, porque assim, você não saiu com a galera, você deixou a galera e foi sozinho. Vou fazer meu esporte solitário ali. Exatamente. Que eu amo, e tava ali você só, fazendo wakeboard ali. Se você for nos meus stories antigos, você vai me ver andando de patins no México sozinha. Tipo, 6 quilômetros, andei sozinha. Porque as meninas estavam bebendo, estavam no lugar e eu não estava afim de estar ali bebendo todo dia. Eu vou andar, eu trouxe meu patins para andar, peguei e saí para conhecer ali toda a orla ali próximo do hotel onde a gente estava de patins, fui embora. Eu acho muito bacana. E isso não tinha antigamente, isso 2018, não tinha essa moda de ter os patinetes, de ter as bicicletas para os turistas, né? E aí, hoje em dia tem. Então, hoje em dia você vai, eu pego aqueles scooters elétricos, saio para conhecer a cidade, eu acho incrível. Eu acho que Continua a mesma aventureira, como eu te falei, de quando era criança, entendeu? A minha tia mesmo fala, quando ela vê, ela fala, meu Deus, é igualzinho, não mudou nada. Só mudou os brinquedos. Só mudou os brinquedos. Só mudou e vai ter muita gente que vai lhe chamar de louca. Outro dia eu cheguei... Porque você é feliz e realizada, né? Sou feliz, mas ninguém vai me chamar de louca por isso, eu acho. Mas assim, olha, a louca do patins, ela poder estar aqui bebendo com a gente, né? Essa semana eu tava andando de skate na garagem lá do meu prédio. Essa semana, faz 15 dias, sei lá. Eu cheguei, o dia foi muito bom na clínica. Eu cheguei morta de feliz, eu parei o carro, tava o skate assim parado na garagem. Aí eu botei no pé e fiquei andando. Aí desceu uns meninos e falaram: tô passada, você anda de skate? Eu falei, tu acha que esse skate tava aí na garagem por quê? Porque eu gosto de esporte, né? Eu gosto de movimento. Que barato. Cara, que barato. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. Nossa, sensacional. Ou seja, você até hoje brinca, cara. Ah, sim. A gente não pode perder, né? No yoga, sempre a professora ela faz muito essa referência à nossa criança, interior, porque é quem a gente é. Se você parar um dia, se você tiver muito. Eu falo isso, né, mas pelo menos eu falo isso tirando por mim. Às vezes, quando eu tô num dia muito preocupada, estressada, com problema, com qualquer coisa, eu paro e aí você pensa um pouquinho na pessoa que você era na infância. Aquela é você.
Aquela é a pessoa que. Será que você hoje é quem você queria ser na infância? Será que você honra aquela menina ou aquele menino que você queria ser? Sabe, quando você passa a pensar muito nisso, a ser fiel aos seus princípios, ao que você acredita, a não se ferir, aí você chega onde você falou, aí você consegue ser feliz, você consegue sentir paz, porque você não se fere. E muitas vezes a gente se fere no trabalho, num relacionamento, alguma coisa, fere nossos próprios princípios e acaba levando aquilo no dia a dia. No dia a dia não diz um não quando deve dizer, não se posiciona em determinado momento e acaba mais tarde, por que que eu estou me sentindo mal? Por que que eu não estou feliz? E a gente leva isso pra casa no fim do dia. Leva, e tem muita gente que se você fizer essa pergunta para ela, quais são seus princípios? O que é que você gosta? Ela não sabe responder. Eu lá atrás não soube, nessa época que eu te falei, quando eu terminei um relacionamento de tanto tempo, eu vivia tanto para outra pessoa, eu vivia tanto o relacionamento que eu não sabia nem quem eu era, o que é que eu fazia, o que é que eu gostava, entendeu? E a gente, se não tomar cuidado, a gente fica nessa armadilha. De, não que a gente não possa se dedicar e estar dentro de um relacionamento completo, mas não esquecer da gente também. Você sempre teve essa coragem de falar desse relacionamento, por exemplo, num lugar como esse, aberto? Ou chegou a algum ponto que você falou assim, não, relacionamento tóxico, sei lá, acho que não vou falar isso? Ou você teve alguma ressalva de contar, assim, sua vida? Porque hoje você tá aqui, aquela mulher poderosa, e dizer assim, do Eu nada... falo normal, assim, eu não falo detalhes, né, nomes, nem nada, apesar de que foi o único relacionamento muito longo, assim, que eu tive. Mas não tive nenhuma ressalva. Na verdade, não é o relacionamento que era tóxico, era eu que não colocava limites. Não, eu falo isso porque as pessoas, elas têm essa ressalva em ser vulnerável. Não só em relação a relacionamentos, né? No geral. Mas quando você concorda comigo, depois eu entendi isso, né, buscando o autoconhecimento, buscando o autoconhecimento de mim mesma e vendo isso nas pessoas até, porque várias pessoas passam por mim no dia, eu converso com muita gente, conheço muita gente, então acaba que você vai expandindo e estudando isso. Você concorda comigo que quando você fala, eu estou num relacionamento tóxico, você se permite estar aí? Por que que você está aí? O que que você está ganhando nesse relacionamento? Se você tá, por que você não sai? É uma troca, todo relacionamento é uma troca. Ah, fulaninho fez isso comigo, fez isso. Fez, e por que que você continua aí na amizade? Por que que você continua aí no relacionamento? Por que que você continua aí, às vezes até em família? Porque você permite, entende? Então eu não falo que o relacionamento foi tóxico, eu não punha limites. Eu não sabia dizer os meus nãos, eu não me posicionava. É muito nova, muita menina passa por isso. Muita menina passa por isso. Por isso que eu perguntei, porque eu acho que você deve ouvir isso todos os dias, né? No consultório, por exemplo. Escuto, mas eu não estou na posição de opinar, né? Porque eu não sou, apesar de ver o paciente de uma maneira integrativa, quando ele vem e me conta alguma coisa pessoal dele, infelizmente ou felizmente, não sei, eu não posso falar, olha, faz assim, faz assado, porque é a vida dela. Então, Eu indico eu psicólogos. nem entraria nesse viés de opinar, não. Eu acho que é se conectar mesmo. É se Sim, conectar, porque a pessoa fala assim, olha, ela passou por isso que eu tô passando. Como foi? E aí agora eu me interesso em ouvir tua história. Entende? sim. Porque assim, você pode. Você falou, não posso opinar, isso é muito importante. Quando você dá uma opinião, eu posso discordar, porque é uma opinião. Mas quando você conta uma história, não me cabe discordar, porque eu não estava lá pra Sim. saber se é verdade ou mentira. Eu posso até não acreditar, Eu mas uso discordar não dá, né? O que eu uso muito, a história que eu mostro muito no consultório, né, e principalmente para as mulheres na menopausa, é a história da minha mãe. A história da minha mãe, que, como eu te falei, tinha assim, síndrome metabólica, começou a treinar aos 65 anos, hoje a minha mãe tem 69, sempre foi casada com meu pai a vida toda, arrumou um namorado depois que emagreceu, viúvo também, que nem ela, entendeu? Nossa! Então, assim, Voltou a namorar. lógico, é isso que eu tô falando. Não existe hora certa enquanto se está vivo, é tempo, é hora para ser feliz. Então, assim, eu vi a minha mãe florescer de novo aos 65 anos, viciada em academia. Minha tia chamou ela da blogueirinha, Nossa, que entendeu? barato, cara. E o ano passado, na Expocrata, que inclusive essa semana está acontecendo lá no Crata, agora a Expocrata, o ano passado ela foi
todos os dias de festa. Eu liguei pro meu irmão, eu falei, meu Deus, eu não vejo a hora dessas festas terminar para nossa adolescente dormir, nossa adolescente descansar. E você conseguiu dormir tranquilo porque ela chegou em casa, né? Chegou em casa. Ela não bebe, ela vai pra dançar, deve voltar mais cedo, acredito eu. Às vezes vai com meus irmãos, com o irmão dela, mas é gostoso ver isso. E aí, voltando para a pergunta da Por favor. menopausa, por que menopausa? Porque eu percebi que é nessas pacientes que a transformação é maior. Porque quando vem uma menina de seus 25, 30 anos, quer o shape. Ok, essas meninas, elas têm, na maioria das vezes, hormônio ok, na maioria das vezes elas têm tudo ok, a não ser que tenha ali algo para corrigir, como endometriose, uma síndrome de ovário policístico, que a gente corrige, que é muito comum na mulher mais jovem, mas a mulher na menopausa, ela tá com sobrepeso, porque o hormônio não deixa ela emagrecer, o estradiol cai, quando ele cai, ele para de direcionar a gordura para quadril e começa a trazer para a barriga, então a gordura abdominal dela cresce. Ela não tem libido, ela não tem disposição, o cabelo tá ruim, a pele tá ruim e não é todo mundo que sabe manejar, que sabe ajudar. Então, quando você entra nesse nicho e você estuda e entende e ajuda, nessa mulher a transformação é muito impactante. Ela começa a emagrecer, ela começa a viver de novo, ela começa a se ver de novo. E eu percebi que era o que mais me preenchia quando uma mulher, uma senhora já 45 mais, vinha e achava que não conseguia emagrecer, achava que estava velha. Eu falei, não, minha filha, não tem nada velha aí não, vamos bora treinar, vamos embora. E eu tenho muitos cases assim. Então eu falei, é aqui que a transformação é maior. Atendo meninas mais novas, direto trato sopa, lipedema, endometriose, atendo. Mas na mulher na menopausa a transformação ela é incrível, inclusive desmistificar essa coisa de que hormônio causa câncer. Como é que causa câncer, meu filho? Você dá anticoncepcional a vida todinha para um adolescente que não precisa de hormônio para tratar um ovário micropolicístico, que o tratamento não é assim que trata. Aí quando a mulher chega na menopausa que não tem nada de hormônio, não toma não, que se tomar vai morrer. Não é assim. É um estudo ultrapassado de 1950 que já foi por terra há muito tempo. E eu vejo você falar disso agora, parece que pela primeira vez seu olho começou a brilhar. Incrível. O que você acha de... Eu já ouvi isso, tá? Que dizem assim, quando o homem tá lá, 50 a mais, quando o homem toma testosterona, é porque ele quer ficar ativo, ele quer se cuidar, ele quer energia e disposição. Quando a mulher toma testosterona, ela é doida, né? Vamos lá. É porque, assim, a testosterona, ela não é, de fato... É muito trazido essa coisa da testosterona na menopausa, mas, de fato, ela não é o hormônio da mulher, o hormônio principal da mulher. Ela pode, muitas vezes, nem fazer tanta falta. Ela tem as indicações clássicas, que é o desejo sexual hipoativo. A reposição hormonal, de fato, na mulher, ela é progesterona e estradiol. E aí um pouquinho de testo, às vezes, dependendo da... E aí, só que tenha, né, aquelas pessoas que a gente viu no passado, e tem até algumas hoje, que usaram testosterona para uns fins estéticos, para competir. E aí tem os efeitos na voz, efeitos nas genitálias. Provavelmente por esses casos que a gente ouve falar isso quando tá na menopausa, né? Exatamente, mas a reposição na menopausa é estradiol e progesterona, o principal. É o principal. E aí no homem vai muito além, né? A testosterona, ela não é só libido e massa magra, como Não é só muitos pensam. performance também, né? Não. Cognição, melhora do humor, tem muitos... No homem a testosterona tem muitas funções. E eu reponho também no homem. Ontem, inclusive, eu fiz uma reposição hormonal no homem. Eu vi que você faz aqueles implantes hormonais também, Isso. né? Aquilo tá fazendo sucesso, né? É porque o implante hormonal ele garante a liberação constante, então ela é uma liberação igual e diária
né? E evita que a paciente esqueça de passar, por exemplo, quando é gel, evita o dano hepático quando ela precisa tomar por via oral, porque tem a primeira passagem hepática, quando a gente usa Hum. o gel, Então né? não é só adesão, então não, é saúde mesmo, né? São as indicações de saúde, né? Sim, o implante hormonal ele é utilizado para tratar lipedema, ele é utilizado para tratar endometriose, menopausa, inclusive o implante hormonal ele não é estético. O leigo aqui pensava que o implante era só para casos de adesão, quando a mulher esquece. Não, não. É Ah, uma porque eu escolha esqueci. feita junto com a paciente. Eu falo para ela, a única reposição hormonal que eu não lhe dou o direito de escolher é oral. Essa eu não faço. Essa é a que realmente é perigosa, porque é com hormônio sintético, né? A tibolona, por exemplo, que foi utilizada por muito tempo. Eu vi a minha mãe usar a tibolona, eu não era nem médica ainda, né? Foi usada por muito tempo. É a única que eu não lhe dou o poder de escolher, a não ser que seja a progesterona. A progesterona microionizada, ela tem que ser oral. Agora, quando ela vem, eu falo, olha, podemos fazer em gel, se você tiver um bom resultado, tiver uma boa adesão. Se não, podemos ir para o implante, né? Eu deixo ela sempre à vontade para escolher o melhor método. Perfeito. O que que você acha quando as pessoas dizem assim, que a mulher começa a se cuidar, começa a procurar o médico, procurar a médica, fazer academia, ou às vezes fazer até plástica, enfim, se cuidar no geral, começam a acusar, né? No caso da sua mãe foi de blogueirinha, né? Mas assim, pra mim soa, pode ser a impressão, que é como se estivessem chamando ela de fútil, de vaidosa. Ah, isso é vaidade, isso é fútil. Não, eu vejo a beleza, o bem-estar, sentir-se bem como parte da saúde. Inclusive, isso está ali, se você for ver a definição de saúde, inclui o completo sentimento de bem-estar, não é a ausência de doença. Então, muitas vezes, quando você vê alguém acusar o outro, aquilo está muito mais na frustração dela de não conseguir alcançar o que o outro está alcançando do que no outro. Uma vez eu vi uma paciente postou e eu achei bacana, foi interessante como todo mundo te apoia quando você fala que vai emagrecer, mas todo mundo quer te atrapalhar quando você começa a emagrecer. Então, aquele paciente que começou a dieta, ele vai começar, todo mundo, é isso aí, vai, vai, amanhã desiste. Como se pensasse por dentro, amanhã ela desiste. Quando a pessoa começa a emagrecer, a pessoa começa, agora ela faz dieta, agora ela é fresca, não come nada. Tipo, tá tentando minar aquela pessoa que tá indo pro lado correto, pro lado avançando na saúde dela, porque ele ou ela não está se cuidando também, não vai para aquele lado e quer voltar a pessoa. É como se fosse uma projeção. Com certeza. Eu vejo muito isso nas críticas. Outro dia eu postei um vídeo, como eu tô aqui com a saia, que vem até quase o joelho, de terno. Postei um vídeo no Instagram, veio uma moça e colocou essa roupa que médica use. Aí eu deixei, curti, ainda fixei. Eu falei, nossa, espero que você venha aqui no consultório para a gente cuidar de você, melhorar essa mentalidade, melhorar e que você possa também usar a sua saia, porque eu vou continuar usando a minha. Né? Muitas vezes é a frustração dela de não poder Nossa, usar foi aquela roupa incrível. também e ela fala que da roupa da outra. Mais um hater, né? É, Assim, é, cara, eu costumo pensar assim, quando às vezes eu começo a fazer campanha para um cliente que não tem experiência, essa sua paciência, essa sua leveza de tratar o hater, né? Falar assim, mas Rômulo, e agora? E se alguém vier falar mal e hater, eu falo assim, cara, se aparecer, compra uma garrafa de champanhe primeiro, bota pra gelar, deixa lá gelando, compra 5. quando Quando aparecer, aparecer o primeiro hater, comemora. é, Porque quer dizer que você tem 1000 fãs. por aí, eu penso assim, eu É. penso E o assim. hater, ele é o fã que não conseguiu ter acesso a você. É, Ele quer ter acesso a você, ele quer ser você, ele quer ter o que você promove, né? A transformação que você promove, mas ela não conseguiu por alguma razão. Ou porque ela não consegue chegar até o teu consultório e cruzar a porta, ou porque ela foi e ela tava com a cabeça toda desalinhada, esperava um milagre da medicina e você ofereceu para ela uma expectativa realista. Ela fala, não, não é possível. Aí ela passa a odiar. Eu já tive clientes que foram para cirurgia plástica e o médico não indicou, e elas passaram a ser hater, né?
Fala mal. Agora eu vou te falar, assim, não é sendo prepotente, mas lá na clínica, quem entra no método e segue direitinho, e faz tudo direitinho, assim, eu praticamente não tenho nenhum que não teve resultado, porque a gente pega da base. Então, na primeira consulta, o que eu paro com o paciente e explico é que a gente vai preparar o terreno biológico dele, o corpo, para sustentar esse emagrecimento que vai acontecer. A gente não vai chegar de cara com uma medicação para ele. Então a gente vai pedir. Tem uns que já chegam prontos. Eu quero tomar, eu quero fazer. Calma. Não adianta você tomar se você depois você vai reganhar. Se você não andar, não, passo a passo que você tem que andar. Então são 10 semanas. 10S porque são 10 semanas. Onde eu e a minha equipe, a gente pega mesmo na mão do Só uma paciente. licencinha. 10S é o teu método? É, Sim. então, são 10 semanas onde a gente pega na mão do paciente para fazer essa transformação de mentalidade, metabólica. E o que eu percebi é que, mesmo estando ali com ele, incentivando, tirando dúvida, ainda tem muita dúvida. Então, veio a ideia da plataforma. Então, a plataforma que eu estou gravando é de fato uma plataforma. Vai ter módulo sobre dieta, sobre jejum intermitente, sobre exercício físico, tipo de exercício físico, sobre as canetinhas, sobre as medicações para isso, para aquilo, tirando todas as dúvidas deles. E aí o paciente que está com a gente tem acesso e o paciente que não é nosso paciente, ele pode acessar e ter pelo menos esse conhecimento. Lógico que ele não vai ter acesso a uma prescrição que ele precise, mas ele já sabe a indicação, ele sabe quem procurar, ele vai entender que existe exame, por exemplo, eu quero fazer uma reposição hormonal e eu tenho medo de câncer. Existe o exame que mostra a rota hormonal dentro do corpo da mulher e se ela deve ou não fazer essa reposição, se ela tem ou não um risco aumentado. Se ela tiver, aí a gente vai tratar sintomas, não vai fazer reposição. Existem exames que mostram a minha genética. Se eu tenho uma genética maior para obesidade, se eu tenho uma dificuldade de gasto, de queima de gordura, se eu tenho uma dificuldade de absorção de vitaminas, se eu tenho uma maior. Então, eu tenho como mapear o paciente com precisão. E ele vai saber que isso existe. Porque E quer muitas dizer vezes que a tudo gente isso não sabe. aí depende do paciente, não é uma coisa que é engessada. Não. Ele vai saber que existe. E mais, como eu estou te falando, mesmo que vamos supor, existe, mas eu não tenho dinheiro para pagar por exemplo, um teste genético, que é algo caro. Tudo bem, não tem problema. O que você precisa saber é que os seus hábitos é que apertam o botão da sua genética. Então, eu posso vir com a genética para câncer, eu posso vir com a genética para obesidade e eu nunca apertar esse gatilho, porque o meu comportamento não me levou nessa direção. O contrário também é verdade. Eu venho com uma genética incrível, mas eu passo a minha vida inteira sedentária, eu bebo todos os dias, eu fumo, então eu vou estar todos os dias apertando esse botão para ter um câncer. Entende? E você é a prova viva disso, que você falou que tem genes para obesidade, mas os seus hábitos eles não apertam esse botão, né? Exatamente. A genética ela não é uma sentença. A sua genética ela não é uma sentença. Incrível. Você pode, de fato, modular esses genes. É o que a gente chama de epigenética. É a modulação dos genes. Tem muita coisa que a gente pode fazer com o nosso comportamento. E muita gente pensa que é o remédio que vai resolver. E isso a gente traz para a vida no geral. Quantos profissionais você não já talvez tenha entrevistado acreditando que vai ser um podcast que vai fazer ele ter presença no digital? E ele tem que ser constante, ele tem que errar, ele tem que postar, ele tem que não ter medo, ele tem que aparecer, porque não é um podcast, não é um ensaio fotográfico que vai tirar ele, que vai fazer ele, destravar, começar a falar, começar a não ter medo do hater, começar a colocar o trabalho dele para as pessoas conhecerem. Isso se estende ao paciente que quer emagrecer, ao paciente que quer ganhar massa magra. Não é um comprimido, não é uma injeção que vai levar ele lá. Que vai salvar, né? Exatamente. É você que vai se salvar, né?
Não existe bot salvar-vidas, infelizmente. É você que tem que... Existem facilitadores, obviamente. Os facilitadores para tudo vai ter. E as medicações são facilitadores. Mas se você não quer estar refém Essas delas, são as ferramentas, né? isso. Exatamente, mas o comportamento ele é muito mais importante. O hábito, né? O próprio hábito de procurar ajuda médica já é, já é Exatamente. o Você tem primeiro noção? passo, né? Eu tenho um paciente, homem, que ele chegou, ele tinha uma obesidade bem avançada. E aí ele falou que foi em outro médico. E o médico falou que ele precisava tomar vergonha na cara. Falou com essa frase. Ele falou que ficou lá um pouco assim e quando saiu rasgou a receita. É o que eu tô falando do acolhimento. O obeso, a pessoa obesa, ela não Eu já precisa fiz de isso, mais doutora. alguém que Eu já aponte. fiz isso. Eu saí de um consultório e rasguei a receita. E com retorno marcado, eu falei, nunca mais eu volto aqui. Já fiz isso. Olha, eu ia perguntar mais sobre o teu método, como era teu método, mas você já engatou aí, ó, Já. muito, muito bom. E você entrou assim, a gente tá perto de encerrar, mas eu queria saber mais um pouquinho, pra gente finalizar aqui com esse bloco, um pouquinho da tua vida. Você sabe que, além do nosso público de pacientes, né, esse podcast ele também é visto por outros médicos, né? E eu queria que você deixasse assim um recado, assim, contasse um pouquinho da tua história, de como foi que você despertou para essa coisa da presença digital. Se foi algum paciente, se foi algum case, ou se foi, enfim, coisa nata, né? O digital hoje em dia, ele não é que eu despertei, eu acho que foi natural. Natural. A gente precisa estar no digital para ser visto. Hoje em dia, o Instagram, que se você. Qualquer pessoa que procura um profissional, deixa eu ver o Instagram dele, não é? E aí, quando você para ver, outro dia eu estava vendo um jornal, não sei o que, era uma menina que se passou por médica. Você viu essa notícia? Enganou um monte de gente. Ela tinha um Instagram que se passava por médica, porque ela estava ali no digital. E aí o médico bom, que transforma, que realmente tem o poder de causar uma transformação positiva na vida da pessoa, ele se esconde atrás da vergonha. Eu conheço muita gente Nossa! boa que tem vergonha de mostrar o trabalho e aí vai dando espaço para quem não faz essa Aí vem uma transformação, né? picareta e toma, inclusive, o teu paciente, que poderia ser um familiar teu. Exatamente. Exatamente. O digital é a realidade hoje, não tem mais como fugir, né, do digital. Ninguém. Quem não for pro digital vai ter que se conformar com uma vida bem diferente. Eu penso assim, eu vejo isso no dia a dia. Eu acredito que você também, porque é o que você faz, Sim, né? perfeito. E aí, pra gente encerrar, queria que você deixasse um recado, assim, uma mensagem. O que é que você diria? Ah. Olha só, tambores. O que é que a Sâmia diria pra a Sâmia de 17 anos lá atrás, que estava lutando pra passar em medicina e pra ser aquela mulher poderosa que ela viu na ginecologista que ela conheceu, aquele poder, aquela autoridade, né? O que você diria pra aquela menina? É, eu diria realmente não ter medo. Eu tive muitos medos que me atrasaram, né? Falando do medo de postar, né? Eu, na hora de fazer a virada. Nossa, peraí que deu um pigarro. Vou começar de novo. Eu tive muitos medos, né? Falando do medo de postar. Eu, na hora de fazer a virada entre vir para ser médica, empreendedora, para ter o meu quadro de funcionários, para ter o meu espaço, eu tive muito medo. E quando eu andei mesmo com medo, eu falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Porque era o meu propósito e eu sabia que eu fazia muito bem, mas algo ali atrás me segurava, como eu achava que era a segurança do salário. Como que segurança do salário? Hoje em dia o médico não tem segurança nenhuma. 5 meses atrasado aqui na prefeitura o salário, cada vez mais faculdades saindo, cada vez mais gente saindo. E se você não investir em você mesmo, em todas as habilidades que a gente está falando aqui, de ir para o digital, comunicação, entender de tributação, entender de gestão, entender de pessoas, e na outra ponta, entender de gente, né? Se você não tiver desenvolvido tudo isso, o médico ele vai ser engolido. E se eu fosse olhar para mim lá atrás, eu diria para eu não ter medo, para eu confiar mais em mim, porque eu demorei muito a dar os passos que eu dei.
Mas graças a Deus que quando eu dei, eles aconteceram, foram bem firmes. E só tenho a agradecer, né? Acho que talvez foi na hora que tinha que ser, porque tudo tem um tempo debaixo dos céus, né? Perfeito. Doutora Sâmia, muito obrigado por ter vindo. Mais uma vez, obrigado. Foi incrível ter você aqui, conhecer você de perto, né? Não só na rede social e poder compartilhar a sua história, de verdade. Eu que te agradeço, foi muito bom aqui o papo. A gente realmente tem muita coisa para conversar, mas hoje assim a gente já foi para todo lado um pouco, né? Exatamente. Mas Outro, essa era a intenção, apresentar você para nossa audiência. E agora sim, a gente vai deslanchar aí mais algumas edições, se Deus outro dia a quiser. gente vai escolhendo por temas para poder aprofundar mais. Exatamente, se Deus quiser. E esse foi o Blue Pro Podcast. Aqui a gente fala de medicina que humaniza, histórias que conectam. Muito obrigado.